Sejam bem-vindos ao Unidos em Economia. Eu sou Elias e hoje iremos falar sobre o Orçamento Público Federal, como ele foi organizado no ano de 2024. E para isso eu estou aqui com meus colegas Pedro Lucas, José Maria, Rosivaldo Pinheiro e Cláudia Mendonça. A primeira pergunta que eu quero fazer é para Cláudia. Cláudia, como foi organizado o Orçamento Público Federal do ano de 2024 em sua totalidade? Foi estruturado as despesas totais de aproximadamente 5,5 trilhões, com destaque para o refinanciamento e juros da dívida pública, onde a maior parte desse orçamento foi alocado para refinanciamento, incluindo amortizações e pagamento de juros, que chegou a 286 bilhões nos 4 primeiros meses. Outro destaque foi para a Previdência Social e cerca de 1 trilhão destinado para aposentados, aposentadorias e pensões do INSS. Outra despesa é o déficit primário, onde o governo central fechou o ano com 43 bilhões, sem incluir os gastos dos juros da dívida pública. Juros esses que a dívida pública gastou em outubro de 2024 foi 7,072 trilhões, que corresponde a 80% do PIB. Nas demais despesas, como saúde, educação, ciências tecnológicas, segurança, investimento público, será explanado no decorrer das apresentações. Vale ressaltar que o orçamento de 2024 foi regido pelo novo arcabouço fiscal que limita as despesas a variações das receitas. Rosivaldo, quais foram as maiores despesas e investimentos? Dentre as principais despesas e investimentos do Orçamento Federal do ano de 2024 estão a Previdência Social, a Saúde, que a saúde seria o pagamento dos profissionais, investimento no SUS, que seria o Sistema Único de Saúde, a manutenção dele, investimento em compras de medicamentos. Tem também a parte da educação, que seria pagamento dos profissionais, dos professores e quem trabalha dentro das unidades. Na educação, a gente tem o pagamento dos profissionais, né, como professores, investimento nas escolas, investimentos em novas universidades. Também temos na parte de juros e dívida pública. Seria o pagamento de todos os juros das dívidas contraídas do ano anterior. Com isso, tem essa manutenção dessas dívidas, onde a gente paga esses juros no decorrer do ano. Temos a parte do assistência social, que seria voltado para essa parte de pagamento de benefícios das pessoas com situações um pouco mais humildes, onde tem o Bolsa Família e outros benefícios que o governo acaba pagando para os brasileiros. Tem a parte da defesa e segurança pública, que seria voltado para o pagamento dos salários dos profissionais militares, investimentos em novas delegacias, investimentos em segurança pública e também tem a parte também dos investimentos em infraestrutura. Os investimentos de infraestrutura seria a manutenção de estradas que temos no nosso país, criação de saneamento básico, investimentos em novas escolas, universidades e dentre outras coisas. José, quanto se gastou com saúde, educação, ciência e tecnologia? Bem, com saúde no ano de 2024 se gastou mais ou menos por volta de 224 bilhões de reais, que teve um pequeno aumento em relação a 2023, quase insignificante. Em educação, teve um gasto de 110 bilhões de reais também, que também teve um aumento insignificante em relação a 2023. E em ciência e tecnologia, se gastou em 2024 aproximadamente 12 bilhões de reais, que para um país como o nosso é meio que uma vergonha gastar somente isso, porque teve um corte de gasto de 76 bilhões de reais destinados a ciência e tecnologia. Como o Rosivaldo falou sobre a saúde, o investimento que teve nela foi contínuo, sempre contínuo, mas não está
sendo suficiente, porque tem muito desvio de verba, tem muita corrupção. E para a educação é a mesma coisa. Já para ciência e tecnologia é só falta de interesse do governo mesmo em investir nesse setor que em outros países é totalmente diferente, totalmente mais voltado à evolução, enquanto no Brasil está estagnado. Lucas, qual o percentual com a Previdência e o percentual com os juros? O percentual com a Previdência, toda aquela parte orçamentária gasta com aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários. Mas quem é que entra nessas contribuições? Geralmente todas aquelas pessoas, aqueles trabalhadores no geral, que contribuíram no INSS. E no último ano de 2024, esse número chegou a travar ali aproximadamente 16,9%. Já o percentual com juros da dívida é todo aquele orçamento que o governo precisa fazer um empréstimo novo para pagar essas dívidas. O que isso significa? Como o nome próprio já diz, juros da dívida. Ele pega esse dinheiro que ele está armazenando e ele vai pagar os juros e as dívidas que ele acabou fazendo com empréstimos novos para pagar outras dívidas que ele acabou fazendo. Então isso acaba sendo um loop infinito. E qual a diferença entre elas? A Previdência ela é focada mais no indivíduo, aquele trabalhador que está contribuindo para o INSS. Todo aquele indivíduo que está dentro do Brasil contribuindo para o INSS e aqui é trabalhador, vai ser gasto com a Previdência Social, gasta com social. Já os juros, ela é despesa financeira. Simples. Para tapar aquele buraco que ele acabou fazendo, juros financeiro. Agora eu queria saber a opinião do grupo sobre o orçamento. O que vocês acham sobre o orçamento? Eu penso assim, analisando o orçamento, a gente vê que tem uma diferença muito grande, né, de quando foi previsto de 0,5 para 7,072 trilhões. Então, há uma diferença aí de 22,22%, né, em cima do valor total, né. Isso mostra que é um déficit muito grande, né, e assim, eu penso assim, que evidencia um desafio de equilibrar as obrigações financeiras de serviço público, destacando a necessidade de reformas para garantir uma sustentabilidade fiscal. Teria que ter essas reformas para poder melhorar, entendeu? Para que isso em todos esses segmentos, seja na parte da administração, previdência, tributária e outros mais, né, que seria necessário. Então, analisando assim o orçamento como um todo, né, foi previsto aí no início de 5,5 trilhões, né, e fechou em 7,072, uma diferença de 22,22%, né, no valor geral, né. Isso fica claro que o orçamento de 2024 evidencia um desafio de equilibrar as obrigações financeiras e serviço público, destacando a necessidade de garantir a sustentabilidade fiscal. Isso pode ser dentro da reforma tributária, da reforma administrativa, previdenciária, né, e outros mais, né, também, para que haja uma compensação, na verdade, né, para que haja uma melhora nisso. E mesmo tendo esse gasto a mais, a gente não vê que mudou nada, só piorou. Então isso mostra que tipo, o dinheiro que eles gastaram mais não está vindo para a gente, está É como se o dinheiro não estivesse dando rendimento, né? Não rende, não... É um ciclo só de refinanciamento. Sempre, não, né? Só de refinanciamento, é muito desvio de verba. Também, exatamente. Tem muito desvio de verba, tipo, teve um desvio de verba em vários municípios de mais da metade da verba que foi direcionada para eles. Tira pelo orçamento, né? Quando eles vão estipular um valor, eles já determinam que vão gastar aquele determinado valor, só que quando começam as dívidas, eles veem que aquele valor tem que ser muito mais alto para poder tentar cobrir aquilo ali. E esse valor dessa diferença de 22,22 dá o quê? Dá 1,572 trilhões de diferença. É muito dinheiro. E quando eles falam em dívidas, são dívidas que a gente não sabe de onde é. Eles criam essas dívidas, muitas delas tipo, com emenda parlamentar que eles criam. Isso mesmo. Do nada eles criam uma emenda parlamentar, querem tantos bilhões. E ninguém faz nada, ninguém sabe que isso aconteceu, porque eles fazem sem divulgar para ninguém e pronto, deixa essa dívida para lá, quem vai pagar é eles mesmo, quem vai pagar é a gente, no caso. E Exato. Pronto, acabou tudo. E pesa no bolso do cidadão brasileiro. A gente vê aí né? Todos esses juros lá em cima, tudo caro, por causa dessa falta de controle que teve em 2024, né? Desse gasto a mais
O déficit foi muito grande, exatamente. Aí não foi um superávit, foi um déficit gigantesco, né? E isso vai colaborar para esse rombo que teve no INSS dos aposentados. Sim, também. Porque a Previdência ficou com um rombo muito grande. Com quanto que eles vão ter que pegar de empréstimo para poder suprir essa demanda, que no final vai ser do nosso bolso. Porque o dinheiro que foi tirado, eles não vão pegar de quem tirou. Vai ficar lá, travado. Vai ficar lá. Ninguém sabe para onde vai. Simplesmente Ninguém vai trazer sabe pra para onde gente, pra gente sumiu. pagar Esse pro- dinheiro pra gente pagar sumiu. Aí a tudo. gente vai repagar o dinheiro que a gente já tinha A gente vai ter que Pagar. repor todo o dinheiro que tava lá. que pegaram. Que a gente não sabe para onde foi. A gente nem sabe se a gente vai conseguir se aposentar. Isso. Daqui a alguns anos aí tá todo mundo. O INSS fecha e a gente se. Agora que vocês falaram sobre o orçamento, gostaria de perguntar o que vocês mudariam se vocês pudessem. Bom, eu mudaria um pouco as leis, né? No caso, tipo, no meu ponto de vista, o maior erro que tem pro orçamento do Brasil é a corrupção e os desvios de verba. Então, eu trataria, tipo, implementar uma lei que realmente funcione, que os políticos não consigam dar voltas nela, modificar de algum jeito que nem eles fazem quando querem, que seria aumentar a pena para quem faz isso, que para mim seria não é aumentar, é tornar logo perpétua. Prisão perpétua e acabou e pronto. Assim, eu acho que eu mudaria a fiscalização. Porque com uma propina mínima, que não é mínima, tipo, 1 bilhão, 1 trilhão não é mínimo, mas tipo, por uma propina mínima, todo mundo fecha o olho e a fiscalização morre, e passa o que quer, faz o que quer. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem ali. Essa é a impressão. Aí. Mas é o que muitas vezes acontece. Tipo, agora, a estimativa era de 5,5 trilhões. Subiu para 7. Por Exatamente. quê? Por quê? Se a gente pagar tudo, Esse gasto a mais foi de onde? esse gasto a mais foi de onde? Então, tipo, falta fiscalização. Mas o problema é que até a fiscalização ela vai ser comprada muito fácil. Uhum. E a PEC da reforma tributária foi aprovada em 2023, né? E é um passo relevante, mas é preciso que seja muito bem gerida, né? Assim, administrada muito bem para que haja um bom resultado. Né? E muitas das vezes esse é o problema. Exatamente. Falta a gestão. A gestão, justamente, o problema está aí, um impasse, né? Já foi dado um passo, mas o restante, como é que fica? Como é que vai ficar vai ser essa administração, essa gestão, né? De levar isso para frente, né? E na questão, assim, na reforma administrativa, eu reduziria os privilégios, que é muito, né? Sim. Um gasto muito grande, né? Extra, para a parte fiscal, como também redesenhar a carreira dos funcionários públicos, também é importante. Na Previdência Social, que a população de envelhecimento está sendo muito grande, né? E está sendo um peso no gasto da Previdência. Sim. Poderia ter uma ampliação, um complemento que venha a ter mais capitalização e reduzir para que possa ter um futuro com menos gasto, digamos assim, né? Para a Previdência lá na frente. Porque a tendência é que tenha mais idosos, né? E será mais um peso fiscal dentro da Previdência. Isso é importante. Deveria haver uma ampliação, um complemento na parte da Previdência Social. Que na parte da Previdência Social é uma das partes que mais leva dinheiro, né? Também, Do justamente. orçamento público. E né? no orçamento do gasto público também tem os programas que não vale a pena. O governo ele investe, mas não tem um retorno nos programas sociais, que o retorno é muito baixo. Aí por que o governo não deixa de fazer esse investimento se não está tendo um retorno bom, né? Se não está tendo, porque está investindo. Se o retorno é baixo demais. Então, acho que eu tiraria, extinguiria isso e outras coisitas mais que tivesse, eu tiraria, com certeza. Do meu ponto de vista, né? Assim. Poderia também melhorar a parte da distribuição do orçamento, tentar destinar um pouco mais de verba para a parte da saúde, da parte da Modernizar a educação. estrutura também. Isso. Que são valores muito baixos comparado com a quantidade de serviços que a gente precisa. Então, essa parte da saúde ela é de extrema importância. Investir mais em hospitais, investir mais nos profissionais. Na parte da educação, tentar criar um pouco mais de universidades públicas, né? Tentar criar parte mais de creche. E, querendo ou não, a verba é muito baixa para essa parte. Tanto para a parte da segurança pública, para a parte da educação, quanto para a parte da saúde. É por isso que eu falo, assim, é importante que haja essa reforma, né? Isso. Para que haja essa mudança significativa, né? Para o país. Então é isso, chegamos mais uma vez no final do podcast Unidos em Economia. Quero agradecer a todos que assistiram
aos meus colegas também que participaram comigo. Somos do curso Sistemas de Informação, da matéria de Economia do professor Everton Rocha, da UniRN. Obrigado a todos e até a próxima.